Pois é, e Mas você acha que o relaxamento ele é um problema, assim? Ou em algum momento a gente deve relaxar mesmo? Acho que a gente Ou deve tem que ficar o tempo todo... Nem pensar. Precisamos relaxar, senão vai todo mundo morrer. Agora, quando a gente recorre para maconha, por exemplo, ou qualquer outra droga, eu viro dependente. Então eu nunca vou ser feliz ou nunca vou relaxar se eu não tiver aquele remédio ou a maconha. Gente, maconha não é um problema. E nem um remédio. O problema é quando a maconha vira a solução porque eu tenho muita ansiedade. Aí sem maconha, o que eu fico? Maluco. Aí eu fico fumando maconha o tempo todo. Sim. Aí não é legal. Então o que eu deveria fazer? Resolva minha ansiedade. Vamos entender. O que é ansiedade? Excesso do quê? Futuro ou passado? Futuro. Então tem alguma coisa errada na tua vida que tu não para de pensar no amanhã. Tá sentindo a mesa aqui? Tá sentindo o copo? Isso aqui é presente. O que é depressão? É excesso do quê? Cara, eu tô sentindo até outra coisa, eu tô sentindo uma energia aqui na mesa, aqui, tremendo assim, maluco. Sério mesmo. Pô, você passa essa energia ou você que tá passando energia aqui? Sim. Se eu toco e eu coloco a intenção nos meus dedos, tudo vibra. Isso aqui é átomo, tudo, né? Tudo vibra. Aí eu falei, você tem uma sensibilidade boa, vocês têm uma sensibilidade muito boa, você sente, todo mundo sente, todo mundo sente. Só que é óbvio, vai ter gente, se você estiver aqui ouvindo música, zoando, bebendo, fumando, você não vai ter uma percepção clara. Agora, se você está aqui, vocês dois estão totalmente presentes. Vocês não estão voando. Conectado, exatamente. Cara, mas Então, de onde sente. você aprendeu a passar essa energia? É esse estudo todo do magnetismo. Todos esses registros, Roberto, vêm lá do Egito Antigo que a gente tem. Uhum. Então o faraó já fazia isso. Ele se denominava o Ra, Deus Sol, ele se denominava a grande deidade. Então ele estudava isso porque ele queria ser literalmente um Deus, que as pessoas adorassem ele. Uhum. Hoje a gente entende tudo isso como uma ciência. Putz, dá para sentir isso. Imagina você apertar a mão de alguém com essa vibração. Imagina beijar alguém com essa vibração. Imagina fechar uma conta com essa vibração. A probabilidade vai estar mais com quem? Contigo ou com outra pessoa? Com você. Então o grande segredo é entender que tudo é energia, não tem charlatanismo, não tem nada. Esses filmes de Hollywood hoje, quais são os grandes filmes de Hollywood que estão fazendo sucesso? Toda hora tem no cinema. É filme de quê? Tá tendo toda hora. É de magia, ou é da... Magia Marvel, DC. De herói, eu ia falar ou de magia ou de herói. É Thor, Homem-Aranha, não é isso? Não para, né? E lota o cinema? Total, Opa. recorde de bilheteria. Por quê? Isso é uma grande mentira. Porque todo mundo quer ser um super-herói. Todo mundo quer ter magia. Então chama atenção. Pô, mas aí você faz magnetismo, eu já fico bugado, porque eu vejo magnetismo, Sim, eu lembro do bem do Magneto. Magneto. E o Magneto Que era o mais poderoso, é né? o mais poderoso. Eu tinha esse apelido, né? Magneto do X-Men. Sério? Você tinha esse O pessoal apelido? te Me chamava de chamava de Magneto. Magneto. Ih, apelido meu. Mestre dos Magos do Caverna do Dragão. Magneto, Ragnar, Lothbrok. Só tem os nomes. O Ragnar. Constantine. Constantine também. Keanu Reeves, porque ele expulsava o Sim. demônio. Aham. Pô, e você consegue... Existe essa parada do demônio de você mexer e tirar um Eu mal- passei um alguns mal? anos como exorcista. Sério? Tirando... Ah, mas você falou que não acredita que não existe inferno, pô. Inferno não existe. Mas demônio existe? Inferno é uma coisa. Inferno é um local cheio de fogo que queima a pessoa. Não existe. Sim. Agora, pensa comigo. Energia existe? Existe. Sim. Então pensa, se existe, vamos pensar, se existe espírito é energia. Isso. Energia existe. Energia ruim, no caso. Perfeito. Uma energia ruim, vulgo demônio. Uma energia boa, vulgo anjo. Não é, mas é só pra gente ter uma ideia. Aham. Tá. Então, antigamente, eu não faço mais, eu não faço porque não tenho mais saúde para isso, estou em outros momentos, mas antigamente eu passei alguns anos fazendo exorcismo. E o que era isso? Era uma mãe, pessoas de algum lugar, comunidade. Olha, minha filha está estranha, já fui em tudo quanto é lugar, o padre não resolveu, ninguém resolveu, o médico não resolveu, o remédio não resolveu, o psiquiatra não resolveu. Me falaram que você consegue fazer algumas coisas, você pode viver lá? Posso. Chegava lá, a garota estava grunhindo sozinha, estava escrevendo na parede, estava arranhando Caraca. o negócio. Nunca vi flutuar, tá, gente?
Não, mas isso aí já é assombrado. Flutuar não, andar pela parede não, sabe? Essas Aham. coisas os filmes de Hollywood também exageram um pouco. Mas ela fazendo Dependendo, movimentos porra. estranhos, algumas coisas assim. E aí a gente fazia um trabalho, que a gente trabalha com símbolos, arquétipos, línguas, como aramaico, latim, algumas coisas assim, que a gente fala e nesse momento a gente busca ver a reação daquela menina, daquela pessoa. Normalmente, quando tem alguma coisa muito forte, energeticamente falando, Te responde. às vezes nem responde, Rodrigo, mas age de uma maneira muito absurda. Então a pessoa piora, ela começa a se debater, ela começa a se machucar. Aí a gente tem que segurar a pessoa, Caraca. porque ela pode se machucar e isso pode dar um problema, imagina, né? Ela com a unha grande se machucando, ela pode se ferir. Aí tem que segurar a pessoa pela questão física dela. Pra Por manter, isso que você entendeu? fala que não tem saúde pra isso? Ou te desgastava de Me outra desgastava forma? demais e foram muitos anos. Baixava a sua energia, assim? Muito. Aí depois a gente tem que fazer alguns trabalhos para subir energia. Só que eu fiz por muitos anos e agora o propósito e a missão é outra coisa. Então não é que eu não faça. Ano passado eu fiz uma. Mas eu Mas fazia então várias. esse negócio existe até hoje, assim. Tem gente que precisa disso, né? Precisa, existe. Você acha que tem muita gente que tá internada aí e o Que não- problema é esse? Se você quer minha opinião sobre isso, Ah, eu acredito que 70% das pessoas do manicômio não são culpadas e não são loucas. É só 70%? que ficam vendo coisas, etc. Cara, É minha opinião. um aluno seu que faz, né, aprende os passos, ele consegue fazer um exorcismo desse? Não, aí tem que Esse se é mais- especializar Aham. em exorcismo. Tem que entender de latim, de aramaico, as línguas mais antigas que eram usadas para ver se a pessoa reagia ou não àquilo. É uma história bem longa, né? Porque não é filme de Hollywood, mas ao mesmo tempo é uma situação muito pesada, é muito ruim. O clima é horroroso, a sensação é podre, às vezes o cheiro, o ambiente, você volta para casa estranho, tudo esquisito. Né? Porque é uma energia muito ruim. eu tava pensando nisso agora, tipo assim, a hora que você tira essa parada, velho. Como que você chega em casa depois? Tipo, se você. Né? Às vezes é até perigoso você levar isso com você. Destruído, nunca, na verdade, nunca volta para casa com isso. Você deve fazer algumas limpezas que a gente faz, né, com a gente mesmo, para evitar ao máximo não acontecer. E o ideal nesses casos é ainda passar 2, 3 dias fora de casa. Dormindo no hotel, em algum lugar, até ter certeza que você está bem. Ele chega são a te atacar protocolos. Que fisicamente, louco isso aí, velho. porque a energia você consegue controlar, mas e a parte física? Então, aí você vai ter que controlar a energia para controlar a parte física, para controlar tudo. E às vezes essas pessoas, elas têm muita força. Muita força. Uma força sobre-humana. Tem catalepsia, fica letárgico, fica de tudo quanto é maneira. Então, normalmente tem que estar muito preparado para isso. Eles geralmente eles chamam a igreja pra fazer o exorcismo. Normalmente, né? O padre exorcista. O né? padre vai, avalia, mas os padres dessas congregações atuais, eles não... Tem um padre exorcista mesmo, né? Aí os padres normais vão e tentam. Aí eles vão lá e falam, em nome de Jesus, etc. Sempre usam isso. Aham. Quando não sai assim, que basicamente nunca sai, dessa maneira, aí eles têm que mandar uma carta para a arquidiocese para pedir um padre exorcista, alguém com capacitação. O Vaticano aprova e tal. Se for uma coisa muito desse nível, o Vaticano aprova. Em Roma, por exemplo, Roma tem casos de exorcismos absurdos. Eu participei já de um. Eu fui como convidado para assistir. Sério? É um espírito, uma energia mais forte que o convencional É de uma lá, energia assim. muito surreal e ninguém consegue explicar. Ela consegue mexer as coisas que estão em torno dela, vamos pensar Então, numa o que mesa. eu tive de experiência foi um rapaz que estava na Itália. Eu fui chamado, eu não fui o exorcista, eu fui chamado para participar. Basicamente é como se fosse o ajudante, traduzindo. Eu sei que a situação estava muito absurda entre o padre, o ajudante do padre, e eu que estava ali apenas como qual é a palavra? O observador. Ah, tá. É um observador visitante.
E aí o menino chegou e fez um movimento tão rápido, que deu um berro tão grande, e um movimento tão rápido com a mão, que ele fez esse movimento, a porta que estava ali, ela fez assim, fechou. Mas não tinha vento, não tinha nada. Então, naquele momento, a tensão ela é grande. Claro que não foi para nada tão grandioso assim, ficou naquilo ali. Só que a gente viu que existia uma força muito grande acontecendo ali. Não era um vento que ele fez aquilo, bateu certinho com o vento. Não foi nada disso. Mas foi resolvido. A situação lá foi resolvida, foi controlada. E você consegue sentir energia dos lugares, assim? Tem gente que fala que, pô, esse lugar tá com energia ruim. Dá pra sentir sim. Na verdade, né, às vezes a gente faz muito folclore com respeito a isso. Mas assim, se o lugar tá pesado ou não. Basicamente, o que ocorre naquele lugar? Quem são as pessoas? Às vezes é um casal que briga o tempo todo. Às vezes já teve maldade ali. Então a energia fica densa, né? E aí você sente essa energia. Sinto. Não é que tem, tipo, demôniozinho voando, igual filme. Não, não é isso. Tá. Energia é densa, é pesado. Vocês já sentiram isso em algum lugar? Pô, esse lugar aqui é meio estranho. Nunca sentiram? É isso, falam que... Já falaram pra gente que, tipo, lugar que tem uma morte, assim... Já teve um pessoal que cuida de cena de morte aqui no podcast. E falaram, pô, tem uma energia pesada naquele lugar. Imagina um necrotério, dependendo da situação, aquela situação toda. Mas, coitado, não. Sim. As pessoas que morreram assassinadas, decapitadas, imagina a energia. Ela não morreu dormindo. Essa que morreu dormindo, ok. Sim. Mas aquela que foi decapitada, a última coisa que ela viu foi uma espada. Na favela, por exemplo, os caras tinham sabre. Pô, os caras tinham katana. Katana é aquela espada samurai. Sim. Pra que tem katana? Pra cortar a cabeça. Eu já vi uma cabeça numa bandeja cheio de fruta na esquina de onde eu morava e no muro escrito assim, dedo duro, não dedura mais. Cortaram a cabeça do cara. Caraca. Isso é real, não é mentira. Não é filme. Então imagina se a pessoa foi pro necrotério, só a cabeça solta e o corpo. Imagina a energia daquilo ali. Ah, tá morto, mas foi morto como? Quando ele morre, a energia sai do corpo. Num caso desse, que ele, às vezes, uma morte muito rápida, a energia fica lá tentando acompanhar o corpo. Aí que fica a questão toda, a energia fica presa, né? Porque houve uma morte não, abre aspas. Aquela morte autorizada, a gente chama assim, aquela morte que a pessoa morreu, estava dormindo, já estava meio que esperando aquilo. Agora, uma morte de um assalto. A energia se esvai. Exatamente. Natural. Ela vai naturalmente. Agora, quando é uma morte que você não espera, por exemplo, esse cara, sei lá, dedo duro estava escrito, ou estava devendo droga, sei lá o quê. Que negócio de pneu. Que negócio é super real. Micro-ondas? Micro-ondas, a pessoa está devendo, coloca os pneus em cima da pessoa, eles jogam lá uísque, eles jogam álcool, jogam tudo, tacam fogo e ficam ali rindo, bebendo, fumando e sacaneando. E a pessoa está sendo queimada viva. Eu ia te perguntar... isso é surreal, mano. Eu ia te perguntar até de motel, assim. A gente tava trocando uma ideia esses dias pra trás e a pessoa falou, cara, motel tem uma energia muito ruim ali, mano. Você acredita nisso também? Não acredito, tenho certeza. Você sente essa parada? Tenho, eu já fui quando eu era mais novo, eu ia muito para motel, aquelas coisas de namorado, namoradinha, ficava ali, tava namorando, então tinha aquela coisa, mas a gente não tinha percepção, hoje total, porque ali acontecem muitas coisas que ninguém sabe, então a energia ela é densa, a gente não liga muito para isso, né? É bobeira, eu quero transar, só que a gente não entende que é muito além disso. Que isso pode afetar a gente. Pode afetar você. Então quer dizer que eu não vou fazer nada? Claro que você vai fazer, pô. Vai pra tua cama, vai no teu lugar mais tranquilo. Agora, às vezes, determinados locais pode atrapalhar a tua vida, sim. E você que não percebe. É igual o sexo. Se você sai transando com qualquer mulher, cara, o sexo é o momento mais forte de ligação. Tu transa com uma garota cheia de problema. Beleza? Depressiva, toma remédio, cheia de problema mental, tudo. Tu não sabe, né? Pegando a balada, aí, importa não. Que é o que mais acontece hoje, né? Nossa, o tempo todo, né? Aí teve sexo com a garota. No dia seguinte, tu tá estranho. Nossa. Aí tu esquisitão, cara, acho que eu bebi muito ontem. Aí vai culpar a bebida, vai culpar tu, e não é. Às vezes nem é no dia seguinte, é na hora que você acorda. A hora que você acorda, você você já... olha pro lado, tá assim, maldita, vai embora.
Tipo, what the fuck, né? Mas não tem esse rolê? Tem uma galera que pega a mina assim e come lá, de repente olha pro lado e arrepende de tudo, assim, ou nem é que arrepende, que é vazado aquilo ali, E né? por que quer vazar? Porque fez de forma errada, né? Pegou um buraco ali, quis jogar, a gente chama, né, tipo um saco de esperma, né? Olhou a mulher como um saco de esperma, quis jogar, relaxar e quis seguir a vida. O que acontece? Quando ele fez a ligação pênis e vagina, filho, a energia dela foi pro falo. Então, se essa mulher tá cheia de problema, você pega um pouco. Não existe camisinha energética. Energia. Cara, e como é que você escolhe uma mina assim, massa, assim? Na verdade, É uma construção isso aí? não é tipo assim, imagina, né? Então, 3 meses vendo, 6 meses, 1 ano depois, vamos ter uma relação sexual. Não. A gente tem que saber, no mínimo, quem é a pessoa, como é que ela vibra, quem é essa menina. É uma garota aí que acabou de ficar com um cara, tá com outro, tá cheia de depressão, tá chorando, tá o tempo todo. O que ela vai carregar pra você? Então, assim, essa garota, ela precisa de ajuda. E você talvez também precise de ajuda. Então, seria mais interessante você ter alguém, uma mulher talvez, mais de alto valor, para você ter essa relação sexual e evitar todo esse problema. De novo, não estou dizendo que não vai ter relação sexual. E sim, tem que avaliar um pouquinho. Porque do jeito que tá hoje, cara, tá todo mundo transando Antes com todo você mundo. não pegar. Nossa, tá todo mundo transando com todo mundo. E aí o que acontece? A conta vem. E eu não tô falando que não deva ter sexo, ao contrário, tem que ter. Eu ensino magia sexual. Mas com alguém, no mínimo, literalmente, bem. Você conversa com a garota em 1 minuto, tu descobre que a garota tá toda cheia de problema, tá doente, tá sofrendo, tá isso, tá aquilo outro. A probabilidade de ela te passar isso tudo. Vaza fora. Não tá te passando DST. Ela tá te passando vários problemas emocionais e energéticos. Então não vale a pena. Por isso que muitos homens têm essa ressaca. Às vezes no dia seguinte ou depois do sexo, tu não quer nem olhar pra cara da garota. Porque a garota tem uma energia ruim. Mas você, como é carnal, quis o tempo todo só o prazer, não percebeu. Quando o prazer acabou, tu falou, nossa, o que eu tô fazendo aqui? Aí tu quer vazar.